Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Paz do Senhor com todos. Hoje chegou o meu dia de gravar o vídeo, tô bem nervosa, mas vamos lá, né? Quando o Vini falou pra mim da gente gravar, com essa proposta, né, da gente gravar um vídeo pra vocês jovens, na hora eu pensei, nossa, eu vou falar sobre aquela passagem de Salmos, porque eu estou lendo o livro de Salmos e teve uma passagem específica que eu até grifei e tal, que eu achei muito importante. Mas anteontem eu estava sentada aqui estudando de manhã e eu pensei, nossa, eu vou fazer as minhas anotações, né, para eu depois gravar o vídeo. Não saía nada. E toda hora vinha na minha mente, assim, as palavras honra e julgamento. Então, depois de muito insistir naquele de Salmos, eu acabei entendendo que não era Salmos que o Senhor queria que eu passasse a mensagem, era sobre honra e julgamento. Eu queria muito, né, falar também sobre alguma coisa alguma mensagem específica em relação, assim, o que está acontecendo no momento de hoje, mas não foi o que pulsou o meu coração. Então, vou passar o que o Senhor realmente tocou aqui dentro e me fez entender que era isso que eu devia passar para vocês. Em Mateus 7, o Senhor diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir o outro, igualmente medirão a vós. Porque reparas essa parte, nossa, eu falei, Senhor, né? Presta atenção. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. Então, assim, quando a gente está julgando, a gente está vendo um erro, um errinho da outra pessoa, mas a gente está cometendo erros muito maiores, porque ali o Senhor fala, a gente está reparando o cisco que está no olho, mas não repara a viga. Então, uma viga é imensamente maior que um cisco. Então, realmente, às vezes a gente está errando muito mais que o outro e a gente acaba não percebendo, né? Porque é mais fácil olhar o outro. Então, aqui, quando eu estava lendo isso, o Senhor me fez entender que o julgamento tem esse tipo de julgamento de quando a gente já está cometendo um erro e não percebe o nosso e só vê o dos outros. E a questão do julgamento, quando a gente acha que a pessoa está cometendo um erro e que a gente, então eu penso assim, né? Quando a gente está olhando para o outro e falando, nossa, olha o que ele está fazendo, é sinal que a gente faria melhor, né? Se a gente estivesse naquela situação, a gente faria de outra forma. E aí, às vezes, o Senhor coloca situações na nossa vida semelhantes àquela para que a gente mostre, então, né? Realmente, você vai fazer melhor. Eu ainda fico até imaginando, assim, sabe? Quando ai, os meus pensamentos, mas eu fico imaginando o Senhor, Deus lá em cima e vendo a gente, né? Falar, nossa, não acredito que aquela pessoa tá fazendo isso. Aí Deus fala assim, ah, é? Então você faz melhor? Então peraí, vamos ver se você faz melhor mesmo. E vai, pum, coloca uma situação para pôr a prova, né? Para ver se a gente realmente vai fazer melhor, ou vai fazer igual, ou vai fazer pior do que aquela pessoa tá fazendo. Então, realmente, assim, a gente tem que orar muito, pedir muita sabedoria para o Senhor para que a gente não venha cometer esse tipo de erro, né? E aí, eu pensando, quando eu estava lendo isso, o Senhor me trouxe à mente também a questão de autoridade, porque o ser humano, ele tem um grave defeito, né? De sempre questionar as autoridades que estão sobre a nossa vida ou sobre a nossa nação, enfim. Quando tem uma passagem na Bíblia, que é em Romanos 13:1, que eu já vou ler para vocês. Quando eu li a primeira vez sobre isso, essa passagem, foi uma pastora, amiga minha, que a gente estava falando sobre autoridade e ela leu para mim e a gente conversou a respeito. E na época, era na época da Dilma, né? E como eu não concordava muito assim com a Dilma, ela leu isso aqui para mim. Então tá dizendo assim, Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então quer dizer que assim, até a autoridade que está sobre a nossa nação, ela foi constituída por Deus. Sendo assim, devemos respeitar e honrar. Tem outros tipos de autoridades que estão mais próximas a nós, né? Autoridades na igreja, os nossos pastores, a nossa liderança. Queridos, você já imaginou, por exemplo, o quanto o pastor ora por nós?
o quanto ele se preocupa conosco. A nossa liderança, o Vini, por vocês. Gente, ele é um menino novo, assim, novo perto de mim, né? Ele é jovem, ele trabalha, e mesmo assim, ele arruma tempo para orar por vocês. Ele arruma tempo para pensar sobre eventos, sobre atividades que vocês possam fazer. Ele pensa em como aconselhar melhor vocês. Então, assim, ele dedica o tempo dele por vocês, e eu acho que isso merece muita honra, muita honra. Porque ele está abdicando do tempo de fazer outras coisas para ele, para fazer por vocês. Assim também o pastor. Então, nós devemos realmente honrar a liderança, honrar as autoridades, respeitar as autoridades. E tem uma autoridade em específico, assim, que mais pulsou no meu coração, que é a autoridade sobre a nossa vida, que é os nossos pais. Enquanto vocês forem solteiros, a maior autoridade sobre a vida de vocês é os pais. Então, vocês devem respeitar, vocês devem honrar. O que tinha de melhor que eles pudessem dar, eles deram, que é a vida de vocês. Você já parou para pensar quantas pessoas abortam, quantas pessoas jogam o bebê em qualquer lugar, mas o pai de vocês não. Os pais de vocês desejaram vocês, eles tiveram vocês, eles cuidam, eles tentam fazer sempre a melhor coisa para vocês. Pai e mãe não é perfeito. Eu costumo dizer que, assim, filho, ele deveria vir com um manual de instrução, né? Mas ele não vem, ele só vem com a placenta. Então, a gente não tem um manual para saber, assim, não, isso é certo, isso é errado. A gente vai agindo da maneira, muitas coisas que a gente aprendeu e do que a gente acha certo, mas sempre, sempre pensando o melhor, tentando fazer sempre o melhor. Então, quando acontecer alguma situação que vocês não concordarem muito, antes de julgá-los, pense, será que eu faria diferente? E se fosse comigo? Eu realmente faria diferente? Eu realmente iria seguir pela direita quando eles estão seguindo pela esquerda? Eu posso dizer isso com causa, porque eu, por exemplo, eu sempre questionei, sempre sim, também não fui muito questionadora não, eu sempre fui mais quietinha e tal, mas eu às vezes questionava algumas posições dos meus pais, algumas atitudes que eles tinham, pensava, nossa, será que eles não podiam ter feito diferente, né? A nossa vida tomou um rumo, será que se eles tivessem feito de outra forma, a nossa vida teria tomado outro rumo? E quando eu casei e tive os meus filhos, o Senhor colocou situações bem semelhantes, bem semelhantes. E hoje, eu analisando o que eu vivi já há algum tempo, eu percebi que eu fiz igualzinho a minha mãe e meu pai. Então, assim, pai e mãe não estão passíveis de julgamento. A gente tem que sempre respeitar e honrar. Tem uma frase que essa pastora até falava para mim na época, né? E ficou muito frisado, assim, muito gravado na minha mente, que é: dai honra a quem tem honra. Então, cabe a nós realmente dar honra a eles. Eu queria muito estar falando sobre algo que nem o Du ontem, né? Que eu achei o máximo o vídeo dele, incentivando, passando uma positividade referente ao momento que a gente está vivendo e tal. Mas não foi esse o rumo que o Senhor me levou. E, inclusive, essa semana a gente passou por uma situação aqui em casa em que eu tive que falar exatamente isso para o Henrique. E na hora que eu falei, eu pensei, nossa Senhor, será que aquilo que o Senhor colocou no meu coração era para eu falar para o meu filho e não gravar o vídeo? Mas acreditem, eu sonhei. Hoje eu acordei 4 e pouco da manhã e ainda falei para o Du, falei, nossa, eu preciso anotar umas coisas que o Senhor trouxe à minha mente e eu preciso anotar para passar para eles. Então eu creio que não era só para o meu filho, que essa mensagem tinha que ser passada, realmente tinha que ser passada para vocês. Então eu espero, desejo de coração que isso fique realmente gravado. Se não entendeu, ora, peça para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que isso possa realmente ter um significado, porque eu acho que a gente acaba não errando mais e não pecando quando as coisas têm um significado para a gente. Então peça para o Senhor que isso, não só essa mensagem, todas as outras
que os obreiros passaram, ou as palavras que são ministradas na igreja, que tenham um real significado para vocês, que caia no entendimento, que o Senhor dê sabedoria para que vocês possam sempre aderir mais todas essas mensagens e que vocês possam começar a colocar em prática tudo isso, entendeu? Não menos importante, mas para vocês meninos, para as meninas também, mas geralmente as pessoas falam para os meninos, né? Aliás, falam para as moças observarem os meninos. Eu sei que vocês estão naquela fase da adolescência, estão olhando para as meninas e pensando em namorar, não sei o quê, às vezes pensa como vai ser quando casar e tudo mais. Você sabia que muitas mães, na verdade não é só mães não, muitas pessoas falam para as meninas, né? Você quer saber se aquele rapaz vai ser um bom marido? Repara como ele é com a mãe dele. Então, se eu fosse vocês, né? Não só os meninos, as meninas, né? Se o tratamento em casa... Desculpa. Se o tratamento em casa não está sendo muito legal, se está havendo muitas discordâncias com os pais, peça ao Senhor, para o Senhor dar sabedoria e entendimento, porque quando chegar esse momento, tanto elas quanto eles vão estar observando isso, porque ninguém quer casar e viver o resto da vida com uma pessoa que não vai respeitar, que não vai honrar, que não vai ter princípios. Então começa desde já, sabe? Se você ainda não faz isso, né? Começa desde já a pedir para o Senhor para te dar esse entendimento, para que você possa já começar a agir dessa forma, porque quando a gente começa a fazer, às vezes no começo é mais difícil, a gente se policia um pouco mais, mas com o tempo isso vai se tornando normal, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você tem atitudes ruins, tenta melhorar, porque se você ficar tendo só atitudes ruins ou palavras ruins, isso vai se tornando normal e você vai acabar fazendo sem perceber. Então, peça para o Senhor te mostrar o que você não faz de legal, te dar sabedoria para que você consiga mudar seu comportamento, porque isso vai melhorar o seu relacionamento com seus pais, e isso vai te dar uma possível escolha, né? Na hora de você escolher uma pessoa para estar vivendo junto, para estar casando, isso vai ser levado em consideração também. Desejo de coração que essas palavras realmente façam sentido para vocês, que fiquem gravadas no coração de vocês. Oro por todos, que o Senhor abençoe não só o dia de hoje, mas que abençoe a vida de todos, tá? Também me coloco à disposição, se vocês precisarem conversar, tiverem dúvidas, pode estar me procurando, tá bom? Um beijo, fique com Deus.